Boa noite, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós. Muito bom estar aqui de volta. Sou grata a Deus por todas essas oportunidades que Deus tem me dado de estar aqui com vocês, falando da palavra dEle, meditando na palavra dEle, aprendendo mais um pouquinho. Hoje a primeira coisa que eu quero fazer é uma oração de gratidão. Nós tivemos essa semana um dos presbíteros da nossa igreja. Ele teve um problema seríssimo de saúde, um problema muito grave, e nós ficamos muito assustados, mas buscamos no Senhor, oramos, entregamos a vida dele nas mãos de Deus e pedimos a Deus que ele tivesse misericórdia. É o nosso presbítero Elcio, uma pessoa muito amada, um servo de Deus maravilhoso, uma pessoa ímpar. Então eu quero louvar a Deus, porque em 3 dias o seu Elcio estava de volta em casa, passou por uma cirurgia. Em 3 dias ele já estava em casa. Ontem nós tivemos o prazer de estar lá na casa dele, louvando a Deus e agradecendo. Foi muito bom ver ele andando, ver ele conversando com a gente, e foi resposta de oração. Então eu gostaria de fazer uma oração específica hoje para isso, tá bom? Nosso Deus, nosso Pai, muito obrigada, meu Deus. Obrigada, Pai, porque os teus ouvidos estão sempre voltados para nós, porque os ouvidos estão sempre atentos às nossas súplicas, meu Deus. Queremos te agradecer pelo milagre que o Senhor operou na vida do seu Elcio. Deus, os médicos estavam assustados, a família, todos nós estávamos assustados com a situação que se apresentou, que era muito, mostrou que muito grave aos nossos olhos, pode ser grave aos olhos do Senhor. O Senhor nos mostrou que aquilo que às vezes a medicina acha que vai levar muito tempo para se resolver, num piscar de olhos o Senhor resolve. Pai, muito obrigada. Obrigada pela vida do seu Elcio. Obrigada porque ontem podemos ver ele andando, podendo ver ele cantando e louvando o Senhor, podendo ver ele, os irmãos da igreja lá com ele, mesmo sem poder ter aglomeração, estávamos no meio da rua, distantes um dos outros, mas louvando e bendizendo o teu santo nome, pela vida do seu Elcio. Muito obrigada mesmo, meu Deus, porque o Senhor nos ouviu e o Senhor nos respondeu muito mais rápido do que todos nós podíamos imaginar. Muito obrigada mesmo. Pai, queremos colocar as nossas vidas nas tuas mãos. Queremos colocar, ó Pai, este momento, este tempo que vamos passar aqui na tua presença. Que o Senhor seja exaltado, que o Senhor seja glorificado, porque só o Senhor é digno de toda honra, de todo louvor. Só a Ti, ó Pai, devemos prestar culto. Só a Ti devemos, Pai, nos dobrar, nos curvar. Devemos nos jogar aos Teus pés, ó Pai, e clamar pela Tua misericórdia. Mas devemos também, Pai, sempre lembrar de nos agradecer. De agradecer, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Às vezes ficamos procurando grandes milagres e só de acordarmos todos os dias, o Senhor já nos dá um milagre excepcional. Porque homem nenhum é capaz de fazer um outro ser humano respirar e viver. Oh Deus, muito obrigada pela Tua grandeza, porque a Tua grandeza chega até nós. Nós colocamos este momento nas Tuas mãos. Que o Teu Espírito Santo de Deus possa abrir os nossos olhos, nossos corações, para que a Tua palavra encontre terra fértil. Pai, nos dê o alimento que necessitamos para as nossas almas. Encha-nos, ó Pai, do alimento que precisamos para chegar a encontrar. Muito obrigada pela minha família.
que está sempre aqui comigo, por esta família que foi presente do Senhor para mim. Muito obrigada mesmo, ó Pai. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome do teu Filho Jesus. Amém. Nós vamos agora cantar alguns cânticos, louvar esse Deus tremendo, esse Deus maravilhoso, né? Nós temos que agradecer a esse Deus. A gente às vezes passa por tanta coisa, a gente se lembra tanto de pedir, mas a gente não lembra de agradecer, né? Então vamos louvar a esse Deus. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo, assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, em qualquer falsidade, vivendo em a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor em Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim. Querido irmão, eu preciso de ti, querido, precioso és para mim, querido irmão. Amém. Precioso é, né? Cada um é precioso. Nós devemos lembrar que todos nós somos filhos desse Deus tremendo e que nós somos uma grande família e que a gente tem que estar sempre unido, um sempre pensando no outro, vivendo em união, sem falsidade, né? Nós devemos amar uns aos outros assim como Cristo nos ensinou. Que segurança tenho em Jesus, pois nele gozo, paz, vida e luz, com Cristo eterno, Deus me aceitou,
muita incerteza, de muito sofrimento. Mas tem uma coisa que tem nos preocupado muito. Nós temos ouvido falar muito em depressão. Muito. As pessoas têm se entristecido pelo fato de ficarem dentro de casa. As pessoas têm se entristecido por não poder estar uma com as outras. As pessoas têm se entristecido por ter que ficar longe da família. E a gente tem visto falar que o índice de depressão aumentou demais. E hoje eu queria falar um pouquinho disso dentro da palavra de Deus. É uma coisa que a gente escuta muito. As pessoas que não conhecem a palavra de Deus, as pessoas que não são tementes a esse Deus Todo-Poderoso, falam que se uma pessoa está com depressão é porque é falta de Deus. Ah, o fulano está com depressão porque falta nele a presença de Deus. Ah, mas fulano está com depressão? Mas fulano não é crente? Nossa, menina, eu fiquei sabendo que o pastor da igreja tal está com depressão. Ou eu fiquei sabendo que o padre da igreja está com depressão. Ah, mas está com depressão porque está longe da presença de Deus. E hoje nós vamos ver na palavra de Deus que não é bem assim não. Nós temos grandes homens e grandes mulheres da Bíblia, servos usados por Deus, que passaram por momentos muito difíceis. Servos amados por Deus, pessoas que buscavam e que andavam na presença desse Deus e que tiveram os seus momentos de sofrimento, de angústia e de depressão. E nós vamos ver. Primeiro exemplo que eu quero citar, e um exemplo que mexe muito comigo, é Elias. Elias, ele é o profeta. E eu quero ler em 1 Reis 19, a partir do versículo 1, nós temos aqui: Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então, Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: Façam-me os deuses como lhe aprouver, se amanhã a estas horas não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias, levantou-se para salvar sua vida, se foi, e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: Basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Eis que um anjo tocou e lhe disse: Levanta-te e come. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sob pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou-o e lhe disse: Levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: Que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: Tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só e procuraram. Vamos ler até aqui no versículo 10. Elias, antes disso, só para que a gente possa entender um pouquinho do que Elias tinha acabado
viver o que Elias tinha acabado de passar. Elias havia dito ao rei Acabe que não choveria por 3 anos. Primeiro ele havia dito ao rei que se ele se casasse com Jezebel, que o reinado dele seria o pior reinado que Israel haveria de viver. Elias se casou com ela. E Elias disse então que não choveria por 3 anos. Jezebel falou com Acabe que ele podia ficar tranquilo, que o Deus Baal resolveria aquilo. E Acabe falou com ela então que seja, porque 3 anos de seca será uma coisa tenebrosa. Como que nós vamos sobreviver a isso? E o tempo foi passando, e os profetas de Baal iam clamando por Baal, e os profetas iam pedindo, e nada de acontecer, e nada de Baal responder, e nada de cair chuva. E aí Acabe foi entendendo que só existia um Deus. Aí ele um dia andando, procurando onde poderia haver água, ele estava com seu servo Abadias, andava com ele, era quem tomava conta da casa dele, mas ele era temente a Deus. E os dois saíram a procurar se em algum lugar havia água, para poder ser feito alguma coisa, ou se eles achariam alguma plantação. Chegou um certo ponto que um foi para um lado e o outro foi para o outro. E aí Obadias encontra com Elias no deserto. E Elias fala, Deus manda Elias avisar que precisava se encontrar e falar com Acabe. Obadias ficou morrendo de medo, mas ele foi e deu o recado de Elias. Acabe veio ao encontro de Elias. Elias foi e falou com ele. Junta todos os profetas de Baal e sobe para o Monte Carmelo. Sobe com todo mundo, que eu vou te encontrar lá. Acabe ficou meio sem entender, mas do jeito que estava a situação, e ele tinha visto que realmente Elias ouvia Deus, e o que Elias falava vinha da parte de Deus, ele não pensou meia vez. Ele juntou todo mundo e foi para o Monte Carmelo. Quando eles chegaram lá, Elias fala que é para os profetas de Baal erguer um altar e pediu 2. Ele mandou eles prepararem, picarem, colocarem sobre o altar, e o outro ele prepararia. E depois que eles ergueram o altar, que eles colocaram lá o novilho, ele falou, agora clama a Baal, pede a Baal. E aquele povo estava lá, por fim, eles chegaram a falar que Deus Baal podia levar a vida deles, mas que atendesse que descesse fogo sobre aquele novilho que estava lá. Nada aconteceu. Por mais que eles gritassem, por mais que eles esperneassem, por mais que eles clamassem, nada ia acontecer. E aí Elias ergueu o altar, ele colocou as 12 pedras que antes representavam as 12 tribos. Ele ergueu o altar que eles haviam destruído, que eles haviam abandonado, que eles não faziam mais nada com ele. E ele colocou o novilho. Depois ele mandou molhar, e que molhasse, que jogasse muita água, e que jogasse muita água. E aí ele clamou. Ele ergueu a voz dele. Ele exerceu de toda a fé que ele tinha naquele Deus que ele servia. E ele clamou. E desceu do céu fogo, que consumiu com o novilho, que consumiu com o altar, que secou toda a água. E todo mundo viu que só existia um Deus. Elias tinha vivido um momento de grande vitória perante o povo de Israel. Não era nem vitória dele, era vitória do Deus que ele servia. Mas logo depois, Acabe conta para Jezebel
E aí Jezebel manda matar. Elias vai e foge. E foge. Nesse período, Elias se sentiu muito fraco. Elias se sentiu muito sozinho. Elias desejou a morte. Elias queria acabar com aquele sofrimento todo. Mas sabe o que era a coisa que mais machucava Elias? Quando a gente lê o versículo aqui, deixa eu ver aqui, quando ele fala que o povo virava as costas para aquele Deus. E isso era o que machucava Elias, porque Elias não aguentava mais ver Deus fazer maravilhas na vida daquele povo, e aquele povo estava sempre virando as costas para aquele Deus. Aquele povo estava procurando outros deuses. O Deus que nós servimos, o Deus dos exércitos, o Deus que criou o céu e a terra, ele deixa claro na palavra dele que nós temos que crer nele pela fé. O que é fé? É crer naquilo que nós não podemos ver. Aí eles criavam lá uma estátua de Baal, uma estátua da deusa não sei o quê, porque aquele povo sentia a necessidade de ver o Deus deles, de tocar no Deus deles. É aquele que está lá no alto céu, é aquele que está sentado na glória. Então nós temos que crer nele pela nossa fé. E aquele povo estava sempre virando as costas, e aquilo estava machucando tanto Elias, porque Elias estava sempre falando com aquele povo o que eles tinham que fazer, como que eles tinham que viver, e aquele povo insistia em virar as costas para aquele Deus. Elias saiu, foi lá para o deserto, deitou lá, e a única coisa que Elias queria era dormir. E assim somos nós, às vezes estamos tão tristes, tão chateados, que a única coisa que a gente quer é ficar quietinho, sozinho, deitar, dormir, acordar, dormir, mais nada. E assim fez Elias. Deitou lá debaixo daquela árvore e dormiu. Aí um anjo veio, acordou e ele comeu. O anjo veio a segunda vez, mandou ele comer e assim ele fez. E uma coisa que nós podemos ver nesse trecho da história é que, meio a tanta tristeza, mesmo desejando morrer, Elias não deixou de ouvir a Cristo. Elias não deixou de ouvir algum. Quando o anjo do Senhor chegou para Elias e come, ele levantou e comeu. Da segunda vez ele falou com ele, levanta Elias e come. Ele levantou e comeu. Mesmo com toda a depressão, com toda a amargura, Elias não deixou de ouvir a voz de Deus. E não deixou de obedecer àquele Deus. E depois daquela comida, Elias andou por 40 dias e 40 noites do jeito que Deus mandou que ele fizesse. E o seu coração estava amargurado, o seu coração ainda estava machucado, ainda estava triste. Mas Elias seguiu em frente. E Elias foi para onde mandou. E lá no Monte Horebe, que é chamado do Monte de Deus, que é um monte especial, Elias entrou numa caverna. E o que eu acho fantástico é que Elias era um homem que vivia, caminhava com Deus, a sua vida foi sempre na presença de Deus. Ele era um profeta de Deus. E mesmo naquele dia, em meio à sua depressão, Elias viveu um dos momentos mais marcantes da vida. Quando ele deita lá dentro daquela caverna, ele ouve a voz de Deus e Deus fala com ele, sai, vai lá para fora. Vai se encontrar comigo, Elias. Vai se encontrar. E aí veio um vento muito forte. E um vento muito forte, Elias não conseguia sair
começaram a cair, as rochas começaram a abrir, foi caindo tudo, e aí as pedras caíram. Depois disso veio um terremoto. Grande, muito grande. Depois veio fogo, mas muito grande. Mas o Senhor não estava. Logo de todo aquele fogo, de tudo aquilo que havia acontecido, e Elias dentro, porque Elias escuta um sussurro, mandando ele ir para fora. E assim Elias faz. Sai de dentro da caverna e ele se encontra com Deus. Era Deus que estava passando por ali. Então, Elias, no meio de toda decepção, estava com o povo de Deus, com toda a decepção que ele estava, com aquele povo que não queria nada com nada. Elias tem um encontro magnífico com Deus, num leve sussurrar. Deus falou com amor. Deus não abandonou Elias por causa da depressão. Elias não estava com depressão porque estava longe do Senhor, não! Elias continuava na presença de Deus e Deus continuava andando, cuidando. Deus foi lá, Deus mandou o anjo levar a comida para Elias comer. Deus avisou, agora está na hora de você sair daí, vem comigo. Deus continuava com Elias. Então, quando as pessoas falam, fulano está com depressão porque ele está longe da presença de Deus, não. Isso é a coisa mais cruel que alguém pode falar. Isso é uma coisa que é inadmissível para um cristão, pelo menos cogitar isso. Não, porque Elias não saiu da presença de Deus. Mas Elias sofria, porque Elias era humano. Elias era gente. Elias estava cansado. Como seres humanos, às vezes a gente cansa. Você fala com uma pessoa uma vez, você fala duas. O que machuca no cristão? É que quando você tem um encontro com Deus, quando você descobre essa maravilha para esse Deus, o desejo que você tem é que todo mundo que você ama viva isso. Que todo mundo que você conhece viva essa experiência. Então, às vezes, você fala e a pessoa continua insistindo no erro. Aquilo machuca. E era isso que acontecia com Elias. Elias mostrava para aquele povo. Mas aquele povo estava sempre querendo viver apenas o que eles queriam. Do jeito que eles achavam. Eles achavam que Deus é que tinha que se adequar ao estilo de vida deles. Não. Nós é que temos que entender que eu preciso ceder. Eu preciso abrir mão das coisas desse mundo. E Elias sofreu com aquilo. E mesmo em meio à depressão, Deus colocou Elias no colo. Deus cuidou dele, deu comida, deu água, deu conforto. Deus cuidou de Elias. Deus cuidou dele. E ele, mesmo andando na presença de Deus, não impediu que ele sofresse. As pessoas, às vezes, nós vemos hoje um falso evangelho que diz às pessoas, aceita Cristo. Se você aceitar Cristo, você está sofrendo porque você está longe da presença de Deus. Isso é uma mentira absurda. Deus não te promete que você não vai ter sofrimento. Pelo contrário, a Bíblia diz, no mundo tereis aflição. Mas de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Esse é um evangelho nojento, errado, longe, distante da presença do nosso Deus e do verdadeiro evangelho. Porque
O servo de Deus sofre. O servo de Deus sofre porque a gente vê às vezes os filhos, irmãos, mãe, pai, marido, esposa, vivendo uma vida que Deus quer. E a gente sofre. E era isso que Elias sofria. Uma outra pessoa que passou por uma depressão muito grande foi Jeremias. Jeremias era um homem, um profeta de Deus, como Elias. Um homem que servia a Deus e, no entanto, ele sofreu a depressão. Ele passou por um momento na vida dele que ele não queria mais nada. Só que Jeremias se revoltou de uma frente. Entrou em depressão porque o povo era ingrato com Deus. Mas Jeremias teve um ponto, ele passou por muitas crises. Mas a segunda crise, grande crise que Jeremias passou, ele não aceitava que o ímpio ele acreditava que o ímpio, Deus tinha que pesar a mão sobre todos eles e tinha que destruir todos eles e tinha que castigar todos eles. Porque lá no Velho Testamento ainda não havia o nosso Cristo, o nosso Jesus. Então muitas das pessoas pregavam o evangelho apenas: aquele que serve a Deus é abençoado, aquele que não serve é castigado. Porque eles não tinham a visão da vida eterna. Porque isso nós passamos a ter intimidade com isso depois que Jesus veio. Então, nós passamos a conhecer disso depois de Jesus. Então, Jeremias, ele entrou numa profunda depressão. Porque ele olhava aquelas pessoas sendo bem-sucedidas e Deus. Pelo contrário, viviam muito longe da presença desse Deus. Então, nós tivemos duas situações aqui muito diferentes. Mas eu quero mostrar que nem sempre os servos de Deus que passaram por grandes tribulações tiveram um grande homem que eu amo estudar sobre ele. Um exemplo de vida, um exemplo de servo de Deus, um exemplo de ser humano, um exemplo de pregador, um exemplo de tudo, de humildade. Era nada mais, nada menos que Paulo. Paulo avisou Timóteo que era para Timóteo entender que ele ficaria no lugar dele, mas que ele sofreria, porque a gente sofre pelo amor desse Deus. Não tem como a gente não sofrer por amor de Deus. A gente sofre. A gente sofre porque o inimigo está sempre lutando, o inimigo está sempre batalhando contra a gente, ele quer derrubar a gente. Então, quanto mais próximo de Deus, quanto mais a gente busca esse Deus, mais o inimigo tenta nos derrubar. Então, nós precisamos nos manter firmes, porque Paulo disse: aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. Mas então, eu preciso entender que existem pessoas que passam por momentos de dificuldade, que passam por desertos, que passam por momentos difíceis e não entram em depressão. E existem pessoas que passam por momentos difíceis, por momentos de dificuldade e entram em depressão. Mas a diferença não é Deus ou não Deus. A diferença é que tudo faz parte de um plano de Deus. E não significa que você não ter a presença de Deus é que você entrou em depressão. É isso que eu queria focar com vocês hoje. Não pode pensar desse jeito. De jeito nenhum, nós estamos vivendo momentos onde a gente vê irmãos da igreja, servos de Deus, pastores. Quando
Sabe por quê? Porque está chegando perto. O tempo dele está muito. Ele sabe que o tempo dele de arrecadar cada vez mais almas para ele está muito curto. Então, ele está investindo contra o povo de Deus, ele tem destruído a nossa paz, ele tem destruído. Às vezes ele usa um filho mais fraco para poder tirar a paz de uma família, às vezes ele usa a fraqueza de um esposo ou de uma esposa para que a paz daquele lar seja destruída. Então é isso que nós precisamos ter cuidado. Nós precisamos ter cuidado e pedir a Deus que feche todas as brechas. Não é porque se a gente tiver Deus, nós não vamos estar com depressão, não. Nós precisamos pedir a Deus que nos dê força. E que se a gente entrar em depressão, nós temos do nosso lado. A única coisa que nós não podemos é parar de obedecer a Deus. Às vezes nós vemos pessoas que viveram a vida inteira na presença de Deus e por algum motivo entrou em depressão e aí ele cai no mundo, aí ele vai para as drogas. Esse é o perigo. Mesmo com tristeza, mesmo com angústia na tua alma, não deixa de buscar esse Deus. Não deixa de clamar por Ele. Não deixa. E principalmente, não deixa de ouvir a voz desse Deus. De jeito nenhum. Elias, Deus cuidou dele com todo amor. Deus sabia que a depressão de Elias estava baseada num sofrimento muito grande, porque ele achava que as pessoas tinham que buscar mais aquele Deus. Mas Jeremias, quando entrou em depressão, Jeremias, ele queria castigo para as pessoas. Então Deus, quando teve diante de Jeremias, Deus não foi tão manso com ele. Deus foi firme. Deus cobrou dele. E Deus foi rude com Jeremias. Existiu a diferença, mas Deus não abandonou ele. Deus ajudou ele a entender qual que era o propósito de Deus. Deus ajudou ele a entender que às vezes ele ser castigado nessa terra. Isso aí não pertence a mim nem a você, pertence a Deus. Esperar que Deus castigue todo mundo que está à minha volta. Não, é o contrário. Eu preciso clamar por essas pessoas. Então, se você está se sentindo triste, está se sentindo angustiado, procura alguém para orar com você, procura alguém para ler a Bíblia com você. Sabe por quê? Porque assim Deus vai falar com você. Não afasta de Deus, não tira Deus da sua vida, pode tirar tudo e todos, mas não busca uma palavra, busca uma oração, busca um consolo, busca um colo. Não se afasta, porque você corre o risco de se afastar e o inimigo. Então, eu peço a cada um hoje que pense nisso, que reflita sobre isso e que neste momento de tantas indecisões, de tantas incertezas, que nós possamos estar juntos uns com os outros, que nós possamos estar uns ajudando os outros. Então, é assim que Deus nos quer, unidos, como disse aquele cântico, unidos. Nós temos que viver unidos. Nós somos uma família. Não pode ter mentira, não pode ter fofoca, não pode ter maldade uns contra os outros. Às vezes você fala uma coisa, o outro já vai lá numa coisa completamente diferente para destruir a sua amizade com o outro porque tem ciúme da sua amizade. Não é assim. Nós temos que viver unidos. Nós temos que viver juntos.
É isso que Deus quer para nós. Então, depressão não é falta de Deus. Não. Depressão é sobrecarga de sofrimento. Depressão é sobrecarga, às vezes, de lutas, de desertos. E nós somos humanos. Mas jamais deixe de ouvir o sussurro de Deus no seu ouvido. Jamais deixe de obedecer todas as ordens desse Deus. Vamos cantar mais um cântico. É o nosso Deus exaltado. Ele é exaltado no céu, Ele é exaltado na terra, Ele é exaltado em qualquer lugar. Porque Ele é o nosso Deus. Ele é tudo, Ele tem que ser tudo nas nossas vidas. Ele não tem que ser a maioria, Ele tem que ser tudo. Tudo. Porque se nós tivermos esse Deus como um tudo, todas as outras coisas vão funcionar. Exaltado no céu, eu louvo. Ele é exaltado para sempre, exaltado seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, a reinar. Terra e céus glorificam teu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Eu louvarei, Ele é exaltado para sempre, exaltado. Ouvi mais uma música que o Gabriel está pedindo ela desde a semana passada. Então nós vamos ouvir. É uma música que ele gosta muito e é uma música muito bonita mesmo. Tem jeito de eu ouvir os comentários enquanto a música passa? Põe no iPhone, no Headspace. Estava cansado. Põe lá, Biel, na televisão. Põe. Ah, não, tá aqui. Só um minutinho, essas coisas acontecem. Desconectou lá do som, mas o Pedro já tá. E aí, enquanto isso, nós vamos... hoje, nós vamos, na hora da oração, nós vamos agradecer por duas primas minhas que estão grávidas, Claudiane e a Lucélia. Então, nós temos muita coisa para agradecer hoje. Mas agora vamos ouvir. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pares, Ele está vendo. Colhe todas as tuas lágrimas e mandou te falar. Pega o que Ele tem
tá me pedindo essa música desde a semana passada. Na semana passada não deu para colocar. E hoje ele me pediu e eu falei que eu ia colocar. Sem o igual passou ali, é exatamente sobre depressão. São casos de depressão que estão lá. Então, Deus é perfeito. Então, não larga a rede, não. Mesmo quando você achar que não dá mais, continua insistindo, continua tentando. Mais. A única coisa que nós não podemos é isso, deixar de ouvir a voz do nosso Deus. Eu queria agradecer as pessoas que estiveram conosco, a minha amiga Estônia, sozinha aqui, né, minha amiga. Aquele dia eu falei errado, que ela estava em Portugal, ela está aí na Espanha, e eu sinto muito a sua falta. Estamos sempre orando por você, que Deus abençoe você, seus filhos, sua família. Quero agradecer pela Ana Rita, pelo José Wilton, quero agradecer a Neide. Pedro, ajuda aí que tá lá longeão. Oi? Quero agradecer por vocês estarem aqui comigo. Eu vi que passou um montão de gente ali. Isso. Eu vi que o Bob, que trabalhou com inglês, minha amiga Cacilda do meu coração, que está comigo toda terça-feira, muito obrigada, saudade de você, muita saudade de quando a gente estava sempre juntinhas aqui, agora nem poder em esplendor. Esteja abençoando a vida de cada um de vocês. E hoje na oração eu quero agradecer pela gravidez da Lucélia, pela gravidez da Claudiane. São gravidez que a gente acho que já nem esperava mais e nós estamos muito felizes. E quero pedir que estejam orando por mim. Essa semana foi uma semana difícil, eu senti bastante dores, mas creio que Deus está comigo, está me restaurando, mas que Deus esteja. Então vamos orar, né? Muito obrigada, Deus. Obrigada por esse tempo que nós passamos na Tua presença. Obrigada, ó Pai, porque mais uma vez o Senhor falou conosco. Mais uma vez nós podemos ouvir, ó Pai, a Tua voz através da Tua palavra. Deus, muito obrigada pela presença, Pai, do Teu Espírito Santo de Deus. Obrigada, Pai, porque é Ele que nos renova a cada manhã. É Ele, Pai, que nos faz entender tudo o que precisamos para sempre caminhar olhando para o alvo que é o Senhor. Obrigada, Pai, porque o Senhor jamais nos desampara. Obrigado, ó Pai, porque nós sabemos que nós temos um Pai zeloso, um Pai que puxa a orelha, um Pai que põe de castigo, mas um Pai que dá colo, um Pai que dá carinho, que dá afago. Muito obrigada, Deus. Nunca, nunca, jamais vamos conseguir te agradecer por tudo que o Senhor faz aqui nessa terra. É tudo que o Senhor tem preparado para nós na glória, Pai. O Senhor diz na Tua palavra que nenhum olho viu, nenhum ouvido, que nós nunca, que o nosso pensamento não é capaz de imaginar as maravilhas que estão no céu reservada para aqueles que te amam, para aqueles que te buscam, para aqueles que ouvem a Tua voz e te obedecem. Pai, abençoa a família de cada uma dessas pessoas que estiveram aqui conosco, de cada pessoa que ainda depois vai ver essa live e vai aprender um pouquinho mais do Senhor. E que cada pessoa que se sentir depressiva nestes momentos, que ela possa entender que se alguma pessoa de um coração má disser a elas que é falta de Deus, que elas possam agora responder: não é não. Nós somos osso, nós passamos por tudo isso, mas Deus está conosco.
mas jamais permita que a tua depressão tampe os teus ouvidos mais a voz de Deus. Que Deus abençoe-nos, que Deus continua conosco, que Deus continua nos dando prazer de estudar a tua palavra, que Deus continua abençoando este momento que a gente tem passado aqui, que Ele continue edificando, porque todos os dias nós almoçamos, nós jantamos o alimento para o nosso corpo. Continuar buscando o alimento espiritual para as nossas almas. É o que te pedimos em nome do teu Filho Jesus. Amém. Muito obrigada. Que Deus continue abençoando a vida de vocês. Tenham um ótimo